Antes de nós começarmos, eu queria dar uma opção para vocês. Ainda dá tempo de ir embora. Tô falando sério. Ainda dá tempo de ir embora. Dá tempo de ir embora. Você quer ir embora? Você quer ir embora? Não tô ouvindo. Você quer ir embora? Começamos bem. Precisa ter coragem essa noite. Vai precisar de muita coragem. Essa noite não é para os que podem, é para os que querem. Amém? Deus trabalha de uma forma totalmente contrária ao que o mundo trabalha. Sabe, se Deus te trouxe aqui essa noite, é porque você tem a mesma importância do que qualquer pessoa. Independente de nível, independente de status, independente de cargos espirituais, independente do que ela exerce, você tem o mesmo nível de importância. E muitas vezes nós questionamos a Deus: Deus, por que eu não cresço? Por que eu estou parado? Parece que Deus dá preferência a alguns. Isso não é verdade. Na verdade, o que acontece é que tem uns que dão preferência a Deus. A diferença está essa: os que estão crescendo são aqueles que estão dando preferência a Deus, não Deus dá preferência a eles. Porque Deus te ama, querido. Se você está vivo aqui hoje é porque Ele te ama. É porque mais uma vez a misericórdia dEle te alcançou. Sabe, o Espírito de Deus tem te convidado esses dias a entrar num lugar onde você nunca entrou. O Espírito Santo de Deus tem convidado você esses dias a conhecer a Deus como você nunca conheceu Ele na sua vida. Os nossos ouvidos já estão cansados de só ouvir quem Deus é. O nosso coração quer perceber, quer sentir, quer tocar a Deus. Sabe, nós estamos cansados de ouvir uma palavra. Nós estamos cansados de ouvir uma pregação. Nós estamos enfadados de ouvir muitas coisas. Nós queremos tocar, nós queremos perceber, nós queremos viver. Amém? Só que para isso a gente precisa ter coragem, querido. O amor não é para os que podem, é para os corajosos. O amor é para os corajosos. Fala que o amor é para os bobos. Não, o amor é para os fortes. A desistência e a insubordinação e a falta de fidelidade que é para os fracos, que não tem coragem de assumir um compromisso. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele achou isso dentro de você. Tudo que Deus quer fazer na sua vida é te colocar você no propósito para que você conheça Ele. O primeiro propósito de Deus não é te dar um ministério. O primeiro propósito de Deus não é te dar unção. O primeiro propósito de Deus não é te dar dons espirituais. O primeiro propósito de Deus não é te dar casa, não é te dar carro, não é fazer você prosperar. O primeiro propósito de Deus é fazer com que você o conheça. Esse é o primeiro propósito de Deus na sua vida. E muitas vezes nós temos unção, temos autoridade e é delegado nós alguns cargos, mas sabe qual é o nosso erro? De não conhecer a Deus. Pois aquilo que nós não conhecemos, nós não permanecemos. Sabe por que tem que se tornar tão ruim tirar um tempo do nosso dia para estar com Deus? Sabe por que tem que se tornar tão difícil tirar um tempo do nosso dia para estar com Deus? Porque aquilo que nós não acreditamos não tem motivo para fazer, se torna um peso. E muitas vezes nós estamos desacreditados de Deus. Aí você vai falar: não, pastor, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Quanto tempo você passa com Ele? E eu falo, não é só dentro do seu quarto, não. Quanto tempo do seu dia, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus afazeres, se você passa com Deus? Quanto tempo você pensa nele? Quanto tempo você imagina Ele? É como um casal apaixonado. A primeira vez que se encontra, a primeira semana, querido, dorme pensando, acorda pensando, trabalha pensando, vai pensando, tudo pensando em prol da pessoa. E é isso que Deus quer resgatar em nós. Pois quanto mais nós pensamos nele, mais enxergamos Ele, mais deles vivemos, mais dele anseiamos. E as coisas que não têm valor perdem o sentido dentro de nós, e Ele é o único valor em nós. Mas enquanto nós não pensamos nele, quando nós não lidamos com Ele, mas quando nós não nos entregamos a Ele, tudo que não tem valor passa a ter valor em nós. E é por isso que eu luto, trabalho, corro, tento, conquisto e nunca sou satisfeito. Porque a realização, ela só vem de Deus. A satisfação, ela só vem de Deus. Amém? Vamos orar antes de abrir a Bíblia? Creio que Deus vai curar corações, e Deus está convidando pessoas
de novo a voltar à intimidade. Isso é o mais importante. Não é dons espirituais, não é a capacidade de ganhar almas, não é o nível que você flui no seu ministério, é a capacidade de reconhecer Deus, é a capacidade de estar com Deus. Pai, é no teu nome a qual nós estamos reunidos aqui essa noite. E o Senhor disse que quando há 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está presente, e tudo quanto pedirmos será nos dado. Então, pelo governo do reino dos céus, em nome de Jesus Cristo, eu quebro agora no âmbito do Espírito todas as maldades lançadas contra as vidas dos seus filhos. Seja cancelados agora todos os decretos de morte, todos os decretos de falência, todos os decretos de definhar, todos os decretos de ladrão, em nome de Jesus o Cristo eterno. Que seja removido o espírito maligno, que seja removida a ação do diabo, que seja quebrada a influência dos espíritos da maldade. Seja derrubada agora as fortalezas da mente, toda a estrutura da alma, todo o coração duro. Que a espada do teu Espírito venha entrar e adentrar os corações dos filhos e servos do Senhor essa noite. Que as dimensões do céu sejam abertas, e que os anjos do Senhor tenham legalidade de fluir, de andar e de se movimentar no nosso meio. Ó Espírito Santo de Deus, venha cumprir essa noite o seu propósito. Venha cumprir essa noite aquilo que Cristo determinou no meio da cruz. Vem estabelecer a vontade de restaurar os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Abra uma Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2. O Senhor é bom, Jesus. Espírito Santo, glorifica o Pai por meio do Filho. Espírito Santo, venha cumprir os seus propósitos eternos essa noite. Eu te falei que dava tempo de você ir embora. Eu te falei. Mas como você foi sábio, foi santo eterno. Amém? Já acharam? 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9. Vai dando um amém aí. Então vamos ler lá. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia, só até aí. Fecha sua Bíblia aí, em nome de Jesus, me dá sua atenção. Querido, o primeiro ponto que esse texto vai nos tratar, fala aqui: olho humano nenhum, ouvido humano nenhum, nem entrou no coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí todo mundo pensa assim: nossa, então eu ainda não imagino o que vai acontecer comigo. Então eu não imagino o que Deus tem para mim. Isso é mentira do inferno, sabe por quê? Porque no verso seguinte diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ô querido, e muitas das vezes nós não sabemos para onde vamos, é porque nós não estamos conectados. Nós não estamos posicionados como filhos de Deus. Porque Deus está falando aqui para os homens naturais. Os homens naturais, eles não enxergam, eles não ouvem, não percebem no coração deles o que Deus preparou para eles. Mas não é essa situação a qual Deus tem te convidado, a me convidado a estar. E o mais lindo, eu falei assim: quem conhece o interior de Deus, senão o Espírito de Deus? Sabe? Se eu pudesse pôr um tema nessa mensagem, eu falaria: conhecendo o interior de Deus.
conhecendo as verdades de Deus, conhecendo o secreto de Deus. Sabe, hoje nós nos apegamos a tudo que os outros dizem. Qualquer ministro que falar algo, nós nos apegamos. Qualquer ministro que seja usado por Deus, nós nos apegamos ao que ele diz. Mas o que Deus diz? O que Deus fala? Quem Ele é? Sabe, não significa que tem outros que aprenderam primeiro que nós, que estão na frente que nós não vamos ter que passar pelos mesmos processos que eles, sendo que eles estão nos entregando coisas divinas que Deus deu a eles, que eles buscaram como tesouro. A diferença é que eles podem mostrar o caminho, mas eles não podem te tirar do processo. Eles podem apontar o alvo para que você não erre, mas eles não podem te tirar do processo, porque o processo é onde te leva ao conhecimento e à sabedoria de Deus. Querido, quem aqui já gastou tempos estudando para passar uma prova? Quem aqui? Levanta as mãos. Quem aqui já gastou tempo se esforçando para arrumar um trabalho? Querido, na esperança de quê? Você, quando você está estudando para a prova, você está com a esperança de quê? Passar. Mas você sabe que você vai passar? Sabe? Não. Quando você está procurando um trabalho, você está procurando a esperança de quê? De encontrar, não é? Mas você sabe que você vai encontrar? Se coisas terrenas que você nem sabe se vai encontrar, coisas que nem te dão garantia, nem te dão suporte, muito menos sustento, aquilo que nem te dá firmeza e nem clareza das coisas de Deus, você se apega tão fácil. Por que desistir quando Deus te chama para comunhão? Por que desistir quando você tem um período de oração com Deus e você não sente nada? Porque da mesma capacidade que você tem de buscar algo que não é incerto, que é incerto para você, você luta por aquilo que é incerto, e Deus manda você lutar por aquilo que é certo. E você desiste do que é certo e vai buscar o que é incerto. E é por isso que muitas vezes nós somos frustrados no meio da caminhada. E é por isso que muitas vezes os nossos passos são limitados. Nós não conhecemos a vontade de Deus, nós não conhecemos a mente de Deus, nós não conhecemos o coração de Deus. Sabe por quê? Porque nós nos temos assemelhados como homens comuns, como homem do pecado, como homem terreno. E esses homens não é revelado mesmo o ver, o ouvir e o sentir, porque tem gastado muito tempo com nada, tem acreditado naquilo que nem é garantido. E Deus te chama para a comunhão para te provar que é garantido o que Ele fala, para te provar que é palpável. Em Mateus capítulo 7 Ele vai dizer: pedi e será dado, bater e será aberto, buscar e encontrarei, pois todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate se abre, todo aquele que procura, todo aquele que pede recebe. Se o Deus que te dá garantia de uma coisa é muito mais valível, alguém que te dá confirmação de que você buscar, você vai ter, é bem certo. Por que você gasta tanto tempo se esforçando com as coisas ilícitas dessa terra e não passa um tempo buscando aquele que te garante, aquele que fala? O maior questionamento dentro do interior, as pessoas não têm coragem de falar, mas o maior questionamento das pessoas do interior delas é quando algo é liberado sobre a vida delas. E quando ela tem que fazer algo, ela precisa de Deus, ela vai falar assim: olha, vá que Deus não faz, vá que não dá certo, vá que eu me frustre, vá que eu não consiga. Como se Deus fosse um homem burro e ignorante que não te conhece, como fosse você que criou Deus e Deus não te criou. No dia que tentar chegar perfeito perto de Jesus, Jesus fala, e eles questionam: por que seu mestre assenta no meio dos publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo aquilo, fala assim: olha, os sãos, as pessoas curadas, elas não precisam de médico. Eu vim para os doentes, eu vim para os que precisam sim. Então, querido, a nossa consciência de vamos ter Deus enquanto a nossa suficiência parar de existir, entendemos que nós necessitamos. Se eu estou aqui é porque eu preciso, é porque eu estava enfermo, e Deus tem te convidado a entrar nele de novo, a voltar para os caminhos dele de novo. Pastor, mas eu não consigo, não vai dar certo. Realmente você não consegue, não vai dar certo, porque fora dele nada funciona, porque fora dele nada supre, porque fora dele nada traz realização. Quer ver uma coisa?
Quem tem um sonho aqui de comprar um carrão? Levanta a mão, querido, para ter vergonha. Sabe o que vai acontecer se você comprar esse carro sem Deus? No dia que você comprar ele, você vai ficar alegre, vai ficar satisfeito, e por 2, 3 meses aquilo vai te satisfazer. Mas daqui 3 meses e meio você já vai começar a ver os defeitos. Aí com 4 meses você já vai querer algo melhor, porque aquilo que você tão esperava não teve a capacidade de te suprir. Ou seja, o que eu busco, o meu trabalho, os meus estudos, os meus sonhos, os meus projetos, sem Deus, não sustentam, não traz prazer, não traz saciedade, satisfação. Satisfação vem pelo Espírito de Deus. Satisfação é o poder de você ser alegre com aquilo que você tem, não acomodado, mas ser alegre, ser satisfeito, sabe? E Deus tem nos convidado a conhecer o interior dele. O sonho de Deus é te contar dos projetos e dos sonhos que Ele tem a seu respeito. E é por isso que muita gente, você está esperando alguém chegar e profetizar, e Deus não vai mandar ninguém para profetizar. E é por isso que muita entra culto, sai culto, você fala, Deus fala comigo, Deus precisa de uma palavra. E Deus quer falar com você no íntimo, no âmago. Pastor, mas eu orei 1 hora hoje, Deus não falou comigo, ora 2 da manhã. Pastor, mas eu orei 2, vou orar 2 da manhã. E chega na quarta, no outro dia, e você fala assim, orei 2 e Deus não falou comigo. Deixa eu te perguntar, enquanto você foi colocar o currículo, você parou na primeira vez? E quando a prova não deu certo, você parou na primeira vez? E olha para você estudou, você se dedicou, você se entregou. E às vezes o resultado foi injusto, mas você parou? Então por que você para todas as vezes que Deus te chama a um secreto e você não ouve nada e você não sabe de nada? Sabe por que esse processo que parece que Deus não responde, Deus não está falando? Na verdade é o tempo de silenciar o seu interior para que Deus fale. Porque se Deus falar com o seu interior agitado dessa maneira, você vai ser incapaz de ouvir Ele. Querido, não importa o nível ministerial a qual nós temos, ou hierarquia a qual nós temos, não importa nada disso. O que importa é a nossa capacidade de estar com Deus, de viver com Deus, de andar com Deus, de sentir a Deus, de olhar para Deus. Isso que vai nos levar a lugares, isso que vai nos encaixar o nosso propósito. Sabe? Riqueza sem Deus é miséria. Riqueza com Deus é prosperidade. Querido, eu já ganhei 710 de salário. E eu tinha mais coisas que muita gente que ganhava 2, 3 mil reais. Eu comia do bom e do melhor, eu bebia, eu pagava aluguel, eu pagava prestação de carro, sobrava, eu pagava o dízimo e sobrava 10 reais para mim no final do mês. Comia, bebia, não andava a pé, andava de carro e fazia o que eu queria. Quanto gente aqui, ó, recebendo muito mais que eu, sem compromisso nenhum, fazendo isso daqui, ó, no final do mês, sem paz, sem tranquilidade. Querido, então aprenda a discernir o tempo e o momento que você está vivendo. Às vezes o pouco que você tão despreza é o muito que Deus tem para te dar e para te prosperar nesse pouco. Sabe? Deus tem te chamado todos os dias a gastar tempo com Ele. É um dia, o relacionamento ele é progressivo. O relacionamento ele é crescente. Ninguém descobre a intimidade do outro no primeiro dia. Ninguém se revela no primeiro dia. Nós só nos revelamos depois do casamento. E até que chega o casamento, ó, é isso daqui, ó, para alcançar. É isso daqui, ó, para mortificar. É isso daqui, ó, para se entregar. E é isso que Deus tem nos chamado. Algo que eu ouvi muito profundo, que fala que intimidade forçada é estupro. E é por isso que Deus não tem te forçado. É por isso que ele fala assim, Deus não tem feito nada na minha vida. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não se importa comigo. Não é que Ele não se importa, não te ama, nem gosta de você. É porque se eu forçar intimidade com você, vai ser estupro, porque você não quer. É porque você não quer. Então Deus tem te chamado a entrar nesse lugar essa noite. Ele quer revelar o coração dele para você. Ele quer entregar tudo dele para você. Eu não sei se foi Joel que falou, mas isso eu recebi do Senhor há muito tempo atrás. Eu acho que foi Joel que falou. Isso foi uma confirmação para mim. Deus sem você é incompleto.
Deus, não sei se foi Joel, não sei se foi minha irmã, não lembro quem falou, mas Deus sem você, Ele é incompleto. Sério. Então me prova na Bíblia, pastor. Jesus Cristo é o cabeça do corpo. Cabeça sozinho não faz nada. Amém. Então para Deus você tem o mesmo grau de importância que o próprio Cristo. Então não tem desculpa de preferências, tem desculpa daqueles que preferem a Deus. O que muda a mim e a você é as nossas escolhas, porque as nossas escolhas vão definir os nossos destinos. Não é Deus que prefere uns homens, mas aqueles que escolhem preferir a Deus, porque a oportunidade é dada para todos. A chuva vem para o injusto e para o justo, o sol vem sobre os justos e injustos. A bênção de Deus vem sobre os justos e injustos. Muitos injustos estão sendo abençoados, sim. E muitos justos estão passando por dificuldades, sim. Porque vem para um e vem para outro. O que define as minhas escolhas é quem eu dou preferência. Só que Deus não é egoísta. E quando eu dou preferência a Ele, Ele me ensina a cuidar de tudo que está à minha volta. E quando eu dou preferência a Deus, Deus ensina a cuidar do meu pai, ensina a cuidar da minha mãe, ensina a cuidar da minha esposa, ensina a cuidar do meu trabalho, ensina a cuidar das pessoas que estão em volta de mim. Porque quando Ele é a preferência, Ele nos ensina a amar. Jesus não precisa que você tenha uma fé de transportar os montes. Ele falou com uma fé como um grão de mostarda. Um pequenino da sua fé é o que Ele precisa para que você entre dentro dele e Ele te mostre as grandezas de Deus, né? Porque Cristo em nós é a esperança da glória, mas nós em Cristo é a convicção da glória. É a convicção da glória. Sabe, queridos, eu estudei esses dias e tem me incomodado há muito tempo atrás. Glória, glória, glória. E nós vemos glória de uma maneira errada. Eu fui pesquisar o que é glória, principalmente na palavra Hashed no hebraico. Glória é autoridade, bondade e honra. Glória não é atmosfera de poder. Glória não é atmosfera de unção. Glória não é quando o louvor toca e todo mundo chora. Glória não é isso, é um espírito de quebrantamento. Isso é um mover do Espírito Santo de Deus. Glória é quem Deus é. Glória está falando de caráter. Glória está falando da pessoa de Deus. Por isso que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é. Ele é. Ele está falando de quem Ele é. E o que Ele é, Ele não, quando fala que não se vende, é que Ele não se corrompe, Ele não se abre para outras coisas. Ele não dá aquilo para perder o que Ele tem. Então toda vez que você clamar pela glória de Deus, você está clamando pela bondade de Deus. Você está clamando por quem Deus é, pela fidelidade dEle, pela grandeza de Deus. Você está clamando e falando que a glória de Deus é mais importante do que você, do que as suas coisas. Querida, até quando você vai continuar vivendo esses caminhos tortuosos da sua vida, que não tem te levado a nada? Você trabalha, chega no fim do dia, está cansado, triste, decepcionado. Vai mexer no celular para fingir que passa as dores, acorda de manhã, no outro dia, a vida não tem sentido. É um relógio que roda e não chega em lugar nenhum. Até quando você vai viver essa vida? Até quando você vai entrar nesse estado, sendo que não foi isso para que Deus te chamou? E não adianta, não tem segredo para isso. O único segredo de nós sairmos dessa vida dessa maneira é conhecer a Deus. Porque só Deus pode falar quem nós somos. Só Deus pode falar a missão que temos. Só Deus pode nos revelar a grandeza do coração dele. E isso não é privilégio para alguns, é para todos. Porque lá em Joel, Deus diz: e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. É para todos. É para todos que escolhem. É para todos que decidem. É para todos que se posicionam. Não é a sua capacidade, é a sua coragem e determinação. Querido, se você faz tanta força para alcançar coisas que você nem sabe se vai ter, por que você não esforçar por aquilo que você sabe que você tem? Por que não lutar por aquilo que realmente vale a pena, por aquilo que tem resultado? Por que não reconhecer?
Sabe, antigamente eu acreditava apenas em Mateus 6,6, né? Que era entrar para o meu quarto, fechar a porta e orar meu Pai em secreto. Meu Pai que me vê em secreto me recompensará. Querido, eu aprendi que Mateus 6,6 é para enquanto você se dispõe a ter um momento de intimidade. Mateus 6,6 é para expor as vergonhas, é para tirar a roupa diante de Deus. Mateus 6,6 é para você ser tratado por Deus. Mas não para em Mateus 6,6. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: eu vou, mas eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Querido, não se para dentro do quarto, se continua após Mateus 6,6. Você vai trabalhar com Deus, você pensa em Deus. Você vai almoçar, você pensa em Deus. Você vai conversar, você pensa em Deus. Sabe o que mais demonstra a nossa falta de Deus e a nossa falta de buscar a Deus? É o tanto de tempo que nós não preocupamos em olhar o que estamos falando, o que estamos fazendo e como estamos agindo. Querido, você pode falar para mim: pastor, mas eu oro. Pastor, mas eu leio o versículo da Bíblia. Pastor, mas às vezes eu jejuo. Mas você passa o dia inteiro se olhando o que você está fazendo? Você passa o dia inteiro pensando em Deus? Você passa pelo menos dando reflexos dos dias, memorizando o que Deus agradaria de você? Se você faz isso e não tem isso, é a mesma coisa, um arco sem atirar uma flecha apontada para um alvo. É só ilusão no vento. Querido, não é o que você faz, é a maneira que você se entrega. Não é o que você faz, é a maneira que você entrega. Você pode orar, você pode fazer jejum de 40 dias só na água, você pode virar de cabeça para baixo. Se você não se aplicar a isso, se você não se entregar a Deus, não adianta. E não precisa ter medo de Deus, porque Deus não se relaciona como os homens. Ele não vai te ferir, querido. Mas você vai falar assim: mas eu vim para Deus e isso me doeu. O que doeu foi porque agora você entende que aquilo que te fazia, aquilo que você fazia não presta mais. Só que para tirar aquilo que é ruim dói. É como limpeza de machucado. Sabe? Para você tirar aquela plástica que é ruim dói. Mas é necessário. Deus não quer saber do nível de capacidade que você tem. Deus só quer essa noite que você escolha Ele. Deus só pede que você escolha Ele. Deus não pede você a pregar para Ele. Deus não pede para você ir por Ele. Deus não pede você nada. Ele só pede que você escolha Ele. Deus só quer essa noite que você escolha Ele. Porque até a tristeza diante de Deus, ela vai pular de alegria na sua vida. Até aquilo que te causava mais dor, diante de Deus vai ser alegria em você, vai ser júbilo e gozo. Até aquilo que tinha uma proposta de te matar, vai te dar uma proposta de esperança. Até aquilo que era contrário vai se tornar objetivo e caminho para aquilo que é certo na sua vida. O que falta a você é escolher a Deus, é dar prioridade para Deus. E esse é o convite. Querido, e hoje pode ser sua última oportunidade. Nós não temos direito da manhã. Nós não temos certeza do amanhã. O amanhã a nós não pertence. Quem garantiu que nós vamos acordar amanhã? Quem nos garante que nós vamos tomar café da manhã? Quem nos garante que nós vamos ir para o trabalho? Quem nos garante que nós vamos estudar amanhã? Quem nos garante que nós vamos abrir os olhos? Quem nos garante que nós vamos falar que amamos alguém? Quem nos garante? Quem nos garante o amanhã? Quem? Vinde como estás. Que você não vai permanecer enquanto você começar a andar com Ele. É vinde como estás, não permaneça. Continue a ser mudado, a transformado de glória em glória. Sabe? E Deus tem te convidado a você entrar esses dias na profundidade dele. Querido, se você acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, ou se você um dia já acordou esse horário tendo obrigação de alguma coisa, coloca obrigação para buscar a Deus. Pastor, mas Deus gosta de espontaneidade. Não, Deus gosta de escolha. Até que você entenda, vai ter que ser a força. Até que você desfrute, vai ter que ser a força. Até que você cresça, vai ter que ser a força. Até que se torne bom, vai ter que ser ruim mesmo. É se gastando mesmo, é se desgastando mesmo. Mas e se não der certo? Você vai ficar parado? Vai dar na mesma.
Pastor, mas e se eu não conseguir? E parado, você vai? Sem fazer nada, você vai? Não é uma questão de você conseguir ou não conseguir. A questão é que Deus quer remover o medo que você tem, a insegurança que você tem. Querido, chegou um tempo de nós andarmos por fé. E fé não é acreditar, falar como Deus vai te dar algo. Você fala assim, eu acredito. E quando Deus manda você fazer algo, você, será? E é isso que Deus quer tirar nos nossos corações. O que nos traz dúvida é a falta de realidade. E o que traz a falta de realidade é a falta de comunhão, é a falta de relacionamento, é a falta de entrega. É por isso que eu tenho dito, casamento é o relacionamento que nos ensina a estar próximo de Deus. Porque lá você não faz o que você quer, lá você não vive as suas vontades, lá a sua vida é feita para cuidar, para zelar, para amar, para ter intimidade, para se abrir e para ouvir e para falar. E assim com Deus, uma via de mão dupla. Ele se abre, você se abre, você fala e Ele fala, você ouve e Ele ouve. Amém? Glória a Deus. Querido, então o convite essa noite é: se sacrifica por Ele, volta a Ele. Pensa que você está desempregado de Deus. Pensa que Deus tem uma prova para te dar, e você precisa estudar a qualquer custo, e você precisa passar, mas para isso vai ter que perder noite de sono, mas para isso vai ter que sacrificar algumas coisas. Sabe qual que é a diferença de quando você estuda para a prova e quando você se sacrifica para Deus? É porque a prova você não tem certeza do resultado, mas Deus te garante daquilo que Ele te fala. Vá até o final. Não para. Não para. Não para. Mas o diabo passou rasteira, mas você está de pé, não está? Jesus disse, se o meu justo cair, eu não vai ficar prostrado, porque eu vou levantar ele. E se tentar contra o meu justo, vir por ele por um caminho, por 7 fugirão. Querido, se você caiu até o dia de hoje, se o diabo conseguiu fazer gracinha até com você até o dia de hoje, hoje é o fim dele. É por isso que eu falei, enquanto você estava aqui, você tinha a oportunidade de sair, mas agora que você não saiu, você é responsável essa noite de tomar uma decisão, para que Deus venha operar os milagres, prodígios e maravilhas dele através de você. Amém? Chegou um tempo de nós dar resposta para essa geração. Eu falei, Deus, se depender de mim, se depender das minhas lutas, 2 coisas que eu não pego, Covid e dengue, e até hoje eu não peguei nenhum dos 2. E várias pessoas já pegou ao meu lado essas 2 coisas. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser corajosos, escolher adentrar dentro de Deus. Igreja, você tem a chave do inferno nas suas mãos. Igreja, você tem a chave dos céus em suas mãos. Igreja, só falta você escolher e virar. Se você pedir, será dado. Se você bater, vai abrir. Se você buscar, vai encontrar. É esse o convite, é essa a proposta do nosso Deus, do nosso Pai e Senhor. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada e te revelar as grandezas de Deus. Por isso que Ele parou de te visitar e fez de ti morada, porque lá Ele vai revelar as grandezas de Deus dentro de você. Você não vai precisar mais ouvir uma pregação para ser consolado. Você não vai precisar mais de ouvir um profeta para entender uma palavra de direção, porque o próprio Deus vai falar com você. Em 1 João, Jesus diz, vocês têm a unção do santo, né? Que não precisa que vocês sejam ensinados, mas ela ensina a vocês tudo que vocês precisam. Para que buscar fora aquilo que Deus já colocou dentro de você? Essa noite faça diferente. Não aceita você entrar aqui e sair da mesma maneira para continuar a sua vida fútil lá fora. Tem uma vida de esperança, de graça e de paz para você. E os problemas vão estar lá, as dificuldades vão estar lá, as adversidades vão estar lá, a mesma coisa. Quem vai mudar não é lá fora, quem vai mudar é você diante da circunstância. Quando falaram com Jesus, pegaram pedras para matar Jesus e tentaram apedrejar Jesus. Jesus saía e ninguém conseguia pegar ele. Por quê? Um exército, gente, mais de tantas pessoas, Jesus pregando na cara de todo mundo. Por que Jesus saía e ninguém via? Por quê? Porque não era chegada a hora. Ele entendia o tempo e o propósito. Ninguém toca naquele enquanto não é chegado o tempo.
A autoridade, a mesma autoridade que Jesus tinha de delegar, de curar, a mesma autoridade que Jesus tinha sobre os homens e sobre as autoridades, a mesma autoridade que Jesus tinha que impedia os fariseus de matá-lo. É a mesma autoridade que Jesus quer te dar, mas para isso tem que ter uma vida de morte, para que haja vida em você. Tem que ter uma vida de renúncia, para que haja vida em você. O que você faz não é mais importante de quem você é. Pastor, mas eu não consigo me libertar dos vícios. Pastor, eu não consigo me libertar do pecado. Pastor, mas eu já tentei de todas as formas. Tá, e quem disse que é para você ficar tentando ser liberto do vício, ser liberto do pecado? O que Jesus tem te chamado é para se entregar. É para se entregar. Porque é na entrega que vem a cura. É na entrega que vem a restauração. É na perseverança que vem a restauração. É na continuidade. Paulo diz: não que eu tenha alcançado, eu tenha obtido, mas deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Ou seja, os meus acertos e os meus tropeços não podem parar a minha vida e a minha história, porque deixando as coisas que aconteceu comigo há um momento atrás, eu não paro nelas, eu consigo para o alvo, porque eu tenho uma esperança, eu tenho um Deus que me garante a vitória. Amém? Levante o seu lugar. Querido, se você não tomou uma decisão na sua vida de ter uma vida profunda com Deus, se você ainda vive no raso, se você ainda é só um amante, se você ainda é só um admirador do Evangelho, Jesus Cristo está essa noite te convidando. Estou à porta, deixa eu entrar. Estou à porta, deixa eu entrar. Deixa eu ceiar contigo para eu te contar do casamento. Deixa eu sentar contigo à mesa para falar das grandezas do meu reino e daquilo que eu tenho preparado, das promessas vindouras. Deixa eu falar da cidade que desce do céu. Deixa eu te falar